Bom dia, são 8 menos um quarto da manhã. Estou aqui só a dar uma volta pequenina, que eu vou-vos mostrar o quilómetro zero da Estrada Nacional 221, que vai ser o tema do episódio 2. Entretanto, vou contar as minhas peripécias de ontem com carregamentos na República de Mobiés. Pronto. Este posto aqui da Galp, que eu filmei ontem aqui, portanto esteve ocupado muitas horas por um Tesla. Portanto, e à noite já tinha acabado de carregar, mas não tirou o carro dali, só deve ter tirado aí por volta da meia-noite seguramente. Pronto. Ou um pouco antes, ou até depois. Eu agora passei pelo posto, já não estava lá o carro, portanto pelo menos não terá ficado a noite toda. Mas pronto, eu queria ter ido lá carregar porque eu estava com uma quebra de tensão na carga, com aquela extensão que eu tinha, estava a carregar a cerca de 2 kW, mas depois o hotel mudou a tomada, e a minha extensão dava para outra tomada, conseguia lá chegar, e aí já carregou normalmente a 3 kW, portanto à partida não foi por causa da extensão, foi por causa sim da própria tomada, a primeira tomada que tinha escolhido. Por isso é que tentei carregar nos postos públicos aqui existentes, são postos clientes de 22 kW. Sendo assim, ainda fui ao da EDP, este aqui, e pronto, infelizmente não consegui carregar. Fazia a comunicação com o carro, mas nem com a Prio nem com a Galp consegui carregar. Eu neste momento tenho o cartão da Iberdrola suspenso neste momento. E pronto, liguei, reiniciaram o posto, portanto não resolveu. Ora bem, este problema de haver vários postos, postos públicos que não funcionam, isto não é só culpa da Mobié, isto também é culpa dos operadores de ponto corrente. Não venhamos cá com tretas, porque isto é assim. Isto aconteceu no dia 15 de agosto, nós estamos a 16. No dia 14 de agosto à noite, no posto da A1 de Santarém, o posto EDP foi abaixo. E eu sei disso porque uma amiga minha estava a falar comigo e não estava a conseguir carregar no posto ultra rápido da A1 da EDP em Santarém. Portanto, eu orientei-a para o Pingo Doce de Santarém, onde ela conseguiu se arrascar bem e seguir viagem para o Algarve. Ora bem, e no dia seguinte tenho eu o problema com um outro posto EDP num sítio diametralmente oposto a Santarém, que é Miranda do Douro. Portanto, estão pertinho um do outro, com toda a certeza, não é? Como podem imaginar. Então pronto. Quer dizer, 2 postos EDP em 2 dias consecutivos a não funcionarem. Ou sou eu que não tenho sorte nos carregadores. Pronto. É assim a saga com os postos públicos da Mobi. Ora bem, mas eu tenho costume de ter mais sorte com os rápidos. Isto é que é o mais importante. Carrego muito pouco na Mobi, mas a minha probabilidade de encontrar postos que não estão a funcionar neste momento está altíssima. Ora bem, eu neste momento estou com 76% de autonomia, com cargas à potência de 3 kW, pronto. Teve o final da tarde a carregar, tirei o carro, tentei carregar nos postos públicos e voltei a pôr a carregar, portanto eu agradeço a paciência e a atenção do Sr. António e do Sr. Henrique do hotel. Ora bem, deixem-me só fazer um aviso, podem vir a Miranda do Douro perfeitamente. Mas se fosse a vocês, tentava chegar a Miranda do Douro com o carro carregado, porque podem correr o risco de a coisa correr muito mal. Para já podem ter o risco de ter, por exemplo, o hotel já ocupado, com a tomada ocupada, como aconteceu comigo. Portanto, eu ocupei aquela tomada praticamente desde que cheguei por volta das 5h30 até esta hora. Depois podem correr o risco de o posto público estar ocupado, este aqui à beira dos bombeiros, da Galp, parece-me ser o melhor,
e o posto EDP não funcionar. Já o outro que está ao lado, do Volt, também já não funciona. Até a própria GNR me disse isso. Aliás, aquele carro que estava mal estacionado, eu denunciei no posto da GNR e o carro foi multado. O carro foi multado. Portanto, isto tem que haver assim, que as pessoas têm que começar a ter civismo. Vamos ver aqui então a Estrada Nacional 221, o quilómetro zero. E aqui estamos nós no quilómetro zero da Nacional 221. É aqui que vai começar a nossa viagem. Vamos começar aqui em Miranda do Douro. Depois seguimos em direção a Freixo Espada à Cinta. Vou passar por dois miradouros. Vou parar em Barca d'Alva, vou passar também por algumas regiões vitivinícolas. Portanto, estes são os meus planos, mas os planos podem ser alterados por algum motivo. Mas vamos então dar início a essa viagem, mas agora vou tomar um pequeno almoço com vista para a fronteira espanhola. Conseguimos carregar 81%, dos 18 aos 81% este tempo todo. Portanto, são 9 menos 10, portanto eu vou parar agora a carga. Ora, vamos dar início então, começa aqui o quilómetro zero. À saída de Miranda do Douro, um bocadinho mais à frente, atenção à entrada para o IC5, porque é preciso sair numa tableta que diz acesso local para apanhar a chamada 221, porque senão vocês vão parar direitinhos ao IC5. Isso não interessa, ok? Agora sim, estamos na Nacional 221.
Vamos visitar agora aqui o Miradouro, que é o Miradouro do Colado. Este foi o Miradouro do Colasso, espero que tenham gostado. Uma particularidade aqui da Estrada Nacional 221 é que quase todos os marcos quilométricos estão intactos. É algo mesmo curioso e estão em bom estado. Pois é, do outro lado aqui é Espanha e a minha rede de telemóvel é Movistar, portanto as redes de comunicação portuguesas levam a pior face às espanholas. Deixa-me ver que ainda é Movistar, e não tenho sinal, nem sequer aqui no ecrã tátil também não tenho aqui sinal, portanto está interessante. Neste momento estou em No Man's Land, quase a chegar ao quilómetro 100 desta estrada nacional. Salvo erro, são 184 km. A autonomia que eu tenho são 68%, comecei com 81%.
uma média de 70 watts por quilómetro. Só gastei 7 kWh durante 104 km. Aqui está o marco quilométrico 100. Só para ficarem com uma ideia de como é que essa estrada é ao longo da fronteira Portugal-Espanha. Espetacular. A partir de Frei Espada à Cinta, a estrada é absolutamente espetacular ao longo da fronteira. Estou mesmo junto ao rio. O rio é já aqui embaixo. Vou-vos mostrar. Espanha ali daquele lado. Aí temos a ponte de Barca d'Alba. É aqui que vamos atravessar o Rio Douro. Ponte Almirante Sarmento Rodrigues. Entramos aqui oficialmente no Distrito da Guarda. Estamos aqui em Barca d'Alba. Aqui temos alguns navios barcos de cruzeiro que vão até ao porto, fazem o Douro todo. E estamos em Barca d'Alba. Agora que deixei Barca d'Alba, onde almocei, agora já estou no lado de cá do rio, estou em Portugal, obviamente. Agora a seguir em direção a Figueira de Castelo Rodrigo. Castelo Rodrigo é uma aldeia histórica, eu já fiz um vídeo sobre Castelo Rodrigo, é uma questão de ver a playlist das aldeias históricas. Se tiverem curiosidade em ver. Este é o mirador de Nossa Senhora dos Caminhos. Uma paisagem absolutamente espetacular. Barca d'Alba ali ao fundo. Aqui temos o mirador do Alto da Sapinha, que é precisamente, próximo do mirador anterior que vos mostrei. O mirador que eu vos mostrei fica ali naquele lado, ali naquelas zonas. A vista, pronto, é ligeiramente diferente.
Eu diria que aqui começa a Excomungada. O que é a Excomungada? A Excomungada é um troço da Estrada Nacional 221, cheia de curvas e contracurvas e uma zona mais perigosa, por aquilo que estive a pesquisar. Portanto, penso que começa aqui, depois de Figueira de Castelo Rodrigo. a chegar praticamente ao final da Estrada Nacional 221, quilómetro 184, praticamente a chegar, é já aqui nesta rotunda, não sei se consigo parar, não, por acaso não consigo parar, mas a Nacional 221 termina aqui praticamente. Agora vou para o supercarregador, onde já tenho aqui um Tesla já à minha frente, que vai carregar primeiro do que eu, e está previsto
uma espera. Portanto, pela primeira vez em quase 5 anos de Tesla, eu tive que esperar para carregar. Hoje estamos 16 de agosto, é natural que há muitos imigrantes que vão e venham, portanto temos aqui um carro estrangeiro com Tesla, portanto que vai à frente para carregar. Pronto, infelizmente, por enquanto, à data que estou a fazer este vídeo, a Tesla ainda não pode construir mais supercarregadores, infelizmente é a legislação que temos, mas pronto, é como tudo. Vou só ver aqui se realmente, ora bem, mais ou menos 15 minutos temos de espera à chegada, há 3 carros a caminho, portanto está cheio. Vamos ver, pronto, as coisas são mesmo assim. Balanço, foram 190 km, 184 deles foram pela Estrada Nacional 221, fiz ali um ou outro desvio e, portanto, foi uma média de 112 watts por quilómetro. Infelizmente já não sei o tempo total de viagem pela Estrada Nacional 221 porque eu não tomei nota desde que saí de Barca d'Alva, eu peço desculpa por isto, mas eu saí há 5 horas atrás de Miranda do Douro. Podemos contar 1 hora, são para aí cerca de 4 horas de viagem para percorrer a Estrada Nacional 221. Vamos fazer aqui só um pequeno balanço. Aqui em termos de consumo desde o carregamento foram 37,7% consumidos, 5,7 menos do que o previsto, portanto climatização gastei 4,9, no condicionamento da bateria para carregar no supercharger foram 0,2, na elevação 3% e tudo o resto 2,5. Foi este o balanço do comportamento do carro, portanto o carro gastou 40% e fez 190 km, portanto extraordinário. O que é que eu mais gostei nesta viagem pela Estrada Nacional 221? Gostei da estrada em si, toda. Depois de Pinhel a Maceca, é uma estrada perfeitamente normal, mas gostei muito do percurso entre Freixo Espada Cinta e Barca d'Alva. É muito bonito ao longo da fronteira e ao longo do Rio Douro, portanto foi mesmo bonito. Depois, gostei da parte da Excomungada. Não há nada ali ao redor e, portanto, é um desafio, é excelente conduzir um Tesla por aquela estrada em que não há viva alma ao redor, só tem mesmo a própria natureza. Não tem assim tantas curvas e contracurvas como se pintava, mas foi um percurso muito engraçado e eu recomendo vivamente que o façam, mas também é preciso ter paixão na condução, esperar que realmente não enjoem. Posto isso, portanto, espero que tenham gostado do vídeo, acompanhem o canal, subscrevam, façam os vossos comentários, ponham like se gostaram e até ao próximo episódio.